Então eu quero te pedir nesta noite, Pai. Pai querido, não deixa nós se perder, Pai, no meio desta caminhada, Pai, deste culto, não. Mas que nossas mentes possam estar ligadas cativa a Ti, Senhor. Que nós possamos estar diante do Teu altar, Pai. Pai amado, eleva nosso pensamento a Ti. Tira toda barreira, todo impedimento, toda surdez, toda cegueira. E faz, papai querido, segundo o Teu querer e a Tua vontade na nossa vida. O Teu vaso, Pai, nosso evangelista Maurício, já está nas Tuas mãos, Pai. Usa ele de uma forma extraordinária, Pai. Usa ele como o Senhor quer usar. É o que nós te pedimos, pelo que nós te agradecemos. Em o nome de Jesus, amém. Receba o servo de Deus com as palmas para Jesus. Paz, Senhor, igreja, amém? Aleluia. Todos estão felizes na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu cheguei ali perto da minha pastora, pois a mulher falou assim: você está tão gelado. Aleluia. É porque as pessoas falam assim: você está acostumado a ministrar, é fácil. Não, quando existe o temor da presença de Deus. Porque a mensagem não é do evangelista, a mensagem não é da missionária, dos pastores. A mensagem é do Pai. A mensagem é dele. E a mensagem nessa noite é para que a minha vida e a sua vida a cada dia venha estar o quê? Sendo enquadrada naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu acordei hoje, sabe com aquela vontade de ler de uma maneira, e eu comecei a ler, e aí o pastor me ligou, e eu falei assim: amém, porque quem está disponível? Se você falar que está disponível, então Deus vai te chamar na sua disponibilidade. Aleluia. E quando Deus chamar, não, agora não, Deus, deixa para depois, mais tarde. Não, com Deus, né? Se diz eis-me aqui, então Deus está contando com você. Quem está, aleluia, dizendo eis-me aqui, Deus pode estar contando nessa noite. Amém. Aleluia. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 3. Aleluias. Denilson já liberou uma palavra poderosa, eu recebi. Deus tem restituição, Deus está fazendo, Deus está movendo. E diz assim, 3, primeiro, diz assim: o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli naqueles dias, e a palavra do Senhor era muito rara, ou algumas versões muito difícil, e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, se opondo e não podendo ver, o 3, e tendo já deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus, algumas versões está dizendo se apagando, e a minha diz assim: a lâmpada de Deus se apagasse. Até aqui. Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Nós te adoramos, Pai. Em Provérbios 29:18, Salomão está dizendo: cessando profecia, o povo se corrompe. Falaram um pouco de Samuel, falaram um pouco da história desse jovem, é entender o propósito de Deus naquele tempo. É bem verdade que Samuel, ele nasce, né, aonde o seu nome diz, aquele que Deus ouviu, ou Deus está ouvindo, né, o nome Samuel. Então, aleluia, entendendo um pouco da história de Samuel, sua mãe Ana, seu pai Eucana, a qual estavam sempre sacrificando ao Senhor no determinado templo, anos a ano. E aquela mulher, ela era afrontada pela sua adversária, mas ela resolveu entrar num templo diferente. Denilson, quando alguém entra num templo diferente, alguma coisa responde para ele diferente. Porque, aleluia, não importa estar todo dia, minha pastora, no culto. Eu posso estar num culto de terça, de quinta, de campanha fazendo, mas quando eu resolvo entrar diferente, dentro do lugar aonde eu recebo uma mensagem, então Deus espera que aqueles que estão naquele ambiente chamem a sua atenção. E aquela mulher resolveu chamar a atenção de Deus. Você entrou neste lugar por mais um domingo, ou resolveu chamar a atenção daquele que está neste lugar para ouvir o teu clamor?
porque quem ouve o teu clamor não são os pastores, não são aquele que ora por você, mas é aquele que está todo o tempo do seu lado, ouvindo as suas petições até mesmo no secreto. Então aquela mulher resolveu entrar, clamou, aleluia, embriagada. Por quê? O que chama a atenção de Deus? O que chama a atenção de Deus não é você cantar bem, não é você orar bem. O que chama a atenção de Deus é um coração a quê? A quê? Então, se você está nessa noite com o coração quebrantado, você já começou a chamar a atenção de Deus. Mas se você ainda não está com o coração quebrantado, nós temos aí quase 1 hora ainda, aleluia, para que você comece a se quebrantar e dizer: Deus, talvez eu estou entrando na tua presença todos os dias e não estou te entregando aquilo que é devido, entregar aquilo que é devido. Talvez eu entro e saio, recebo até mesmo do testemunho, falo do Senhor, mas verdadeiramente eu estou numa rotatividade. Sabe aquilo quando você vai bater o ponto? 7 horas você bate ponto, meio-dia você bate ponto, e 5 horas você bate o ponto, aquela coisa rotineira, você já acorda sabendo o que você tem que fazer. Deus, Ele é um Deus de novidade dia após dia. Então essa noite Deus está dizendo: o que você veio me entregar, eu estou disposto a abrir o céu para fazer algo diferente nessa semana na tua vida. Mas para isso é necessário. Então Ana, ela resolveu entregar. E quando ela entrega, aleluia, alguém que não estava preparado, quer dizer, estava preparado, mas naquele momento ele estava fora da posição que ele libera uma palavra. Então a palavra liberada mesmo de um homem, muitas vezes, que talvez não está de acordo com a presença do Senhor, mas Deus honra a palavra que sai do altar para a sua vida. Então nessa noite Deus está honrando palavras aqui neste lugar. Qual é a palavra que Deus liberou para a tua casa, para a tua vida? Aleluia, você fala, ainda não se concretizou, mas Deus está dizendo: se a palavra veio de mim, ela tem destino e ela tem propósito, e se ela tem propósito, ela tem um tempo, e o tempo não é nosso, é de Deus. Então se a palavra veio do céu, ela vai se concretizar, porque não foi o homem para prometer, nem, aleluia, a uma mulher, mas foi o próprio Senhor que liberou a palavra. Se a palavra já foi liberada, então você vai viver o que o céu já determinou na sua vida. Então liberou a palavra, ela foi, aleluia. Primeiro teve um encontro, porque quando alguém está cego, não consegue viver que quem está cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Então nós precisamos estar cheio de quê? De Deus. E nessa noite nós precisamos entender que estar cheio de Deus é muito mais além do que estar batendo um ponto dentro da casa do Senhor. É estar sendo, aleluia, numa vida constante com o Senhor. Então Ana, ela vai com aquela mensagem, aleluia, faz um voto com o Senhor, né? E o voto dela foi tremendo, que ela falou: se Deus, ela foi, por isso que a oração, a palavra diz: pedir, dá-se-vos-á. Sabe por que nós não recebemos? Porque pedimos e não sabemos pedir. Mas hoje o Senhor te ensina a você pedir. Ele diz que o ouvido dele não está gravado, e a sua mão não está encolhida. Isaías profetizando: mas o que faz separação? As nossas iniquidades. Mas ele está dizendo: a partir do momento que você entende que você está orando, então você está pronto para receber aquilo que você está orando. Porque muitas vezes você ora e nem sabe o que você está pedindo. Sabeis pedir com sabedoria e inteligência, para que quando Deus dá para a sua vida, você possa dizer: verdadeiramente o Senhor honrou a minha oração e aquilo que eu tenho pedido. Aí muitas vezes você recebe, mas não é isso, peraí, você não soube pedir. E Deus está dizendo: a minha palavra é a base para que você entenda como é pedir ao Senhor, para que Ele possa te ouvir. Então ela faz um voto, e ela foi específica, ela podia falar: se o Senhor me dá um filho, Ele poderia vir uma mulher, não é? Mas ela foi assim: se me der um filho varão. Ela foi específica: eu entregarei na sua casa. Aí Deus falou: gostei desse voto. Muitas vezes a gente nem tem voltado mais. Deus gosta de desafio com Ele, votos com Ele, para que Ele possa manifestar a sua palavra em nossas vidas. Então aquela mulher voltou ao Senhor, e quando Deus concebeu, ela desmamou, levou, aleluia, e falou assim: olha aqui, está aqui o meu voto, está aquilo que eu vim entregar. Então Deus é tão tremendo que quando ela entrega, é aí que nós entendemos, é a partir daí, não é quando você recebeu, é quando você
entregou. Não é quando Deus está te dando, é quando você está entregando. A palavra aqui, quanto mais você entrega, mais Deus tem para te dar a sua vida. Quanto mais você resolveu entregar a Ele, mais Ele está disposto a abençoar a sua casa. E quando ela entrega de uma maneira poderosa, aleluias, o Senhor resolveu dar filhos e filhas. Então ela tem mais 5, olha que tremendo. Então Deus resolveu abrir de uma forma tremenda, para que ela pudesse entender o que Deus faz, minha pastora. Não é limitado, eu sou limitado nas coisas, mas Ele não, Ele é ilimitado. Para Ele não tem limite. Se Ele quer abrir uma cachoeira de poder sobre você e escancarar as portas, Ele faz. Mas se Ele também não quiser, também Ele é. Mas Deus está dizendo, eu quero te abençoar, eu quero fazer, mas eu quero que você entenda o meu propósito com você. Aí Samuel começa a crescer, aleluia, futura evangelista Pâmela, e começa a crescer, na onde a palavra tem que ser genuína. Mas o ambiente que ele estava era favorável para ele viver o extraordinário de Deus, sim ou não? Sim ou não? Quem entende a mensagem? Não, porque o lugar que ele estava corrompido. Peraí, então quer dizer que o seu ambiente estava corrompido, e muitas vezes nós vamos com o percurso daquele que nós estamos vendo, era para Samuel estar como Eli, Ofnis e Finéias, sim ou não? Porque Ofnis e Finéias, filhos de Eli, estavam de uma forma deplorável, servindo o Senhor de qualquer forma, achando que Deus estava recebendo o que eles queriam resolver entregar. Sabe, hoje eu entrego, Deus recebe. Eu sou sacerdote mesmo, eu sou aquele que foi escolhido. Peraí, o escolhido, aleluia, tem aleluia cadeira no altar? Tem. O escolhido tem bênção? Tem. Mas se não alinhar com o céu, Deus rejeita. Deus rejeita. Deus rejeita. É escolhido, tem promessa, mas se não aliar, Deus rejeita. Ai, candarébia sóbria, eu estou todo arrepiado, porque o escolhido acha, porque ser escolhido, minha pastora, eu tenho direito, a herança é minha, é igual o filho pródigo, pode me dar. Então você vai viver, mas quando estiver aleluia, no poço, vai lembrar de quem é o Pai na sua vida. E ele estava lá comendo, fazendo de qualquer forma, mas Samuel, ele viveu o que, aleluia, Eli e os seus filhos estavam vivendo? Não, porque não há ambiente que vai fazer o seu caráter, é você com ele, é a tua escolha, é as tuas decisões, que vai fazer você ser diferente no meio do ambiente que está. Mas eu não estou falando um ambiente de igreja, porque na igreja todos nós viemos para um propósito, sim ou não? E o que? Adorar o Senhor. Mas e lá fora? Quem é lá no trabalho? Quem é, aleluia, em outros lugares que ninguém vê? É essa que Deus está mostrando. Mas é tão tremendo que Samuel, ele estava ali, aleluia, Denilson, aleluia, evangelista Denilson, para servir. Igual o Aleph está lá com as mãos levantadas. Eu creio que ele está entendendo o que ele está fazendo, está intercedendo. Deus colocou um ofício e ele estava lá, ele servia. Ele estava ali servindo. Me deram, imagina, ele falava assim, olha, vai lá, limpa lá, vai lá, prepara tudo. E eu creio que ele fazia com amor. Sabe aquele jovem, imagine, sabe quando você está cheio de vigor, cheio de 17 anos, 18 anos, eu estou ali, pronto para servir, eis-me aqui. Aleluia, muitas vezes nós vivemos esse tempo, para a obra de Deus nós tínhamos tempo para tudo, mas chega tempos que nós estamos tão acostumados, que quando Deus fala, e agora? Daqui a pouco eu vou, amanhã eu faço, espera mais um pouco. Não, já trabalhei demais. Não, para Deus não existe tempo. Enquanto você serve ao Senhor, é em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Paulo diz, quero receber as marcas que são não minhas, mas de Cristo. Eu levo as marcas, eu vivo as marcas, eu conheço a quem eu estou servindo. Então para mim viver é lucro, mas se viver é ganho. Isso é uma verdade de um evangelho. Então Samuel, aleluia, está crescendo, mas chegou um determinado tempo, que quando a lâmpada de Deus estava apagando, peraí, naquele tempo diz que o candelabro, quando Deus determinou uma visão
para Moisés fazer o candelabro, fazer tudo, não poderia apagar a lâmpada, era uma constância. Por quê? Porque alguém estava colocando azeite, aleluia, estava colocando lírio, eu precisava que a chama, mas está dizendo que está apagando, quer dizer que então está apagando, é porque alguém está fazendo alguma coisa que a chama está indo, eita, peraí, pensa comigo, você imagina, as lâmpadas, a casa do Senhor estava quase, quer dizer que Deus até permite até onde vai, porque estava quase se apagando. Como que está a tua lâmpada hoje? Ela está acesa, ou já está apagada, ou está quase apagando? Mas se tiver coisa apagando, não se preocupa, porque Deus resolveu chamar o teu nome. No meio da lâmpada quase se apagando, Deus resolve chamar o nome de um menino. E quando a lâmpada está quase se apagando, todos estão dormindo, está ali talvez uma lâmpada fosca, sabe, bem curtinha, ali quase nada, faltando azeite, faltando um compromisso, faltando algo mais. Deus resolveu, Samuel, Samuel. Mas alguém que não tinha experiências, não conseguiu entender quem estava chamando era o Todo-Poderoso. Deus talvez tenha falado com a sua vida, talvez Deus tenha te chamado, e você nas suas lamúrias, injúrias, não consegue entender que Deus está te chamando para algo profundo. Então ele vai correndo na onde alguém referência para ele vai até Eli. Mas Eli já sabia como Deus se apresentava, já tinha 40 anos servindo, aleluia, um ministério sacerdotal. Era para a casa de Eli, Deus falou, não vai faltar sacerdote na tua casa. Sabe qual foi a promessa da casa de Eli? Olha, não vai faltar alguém que reine sobre a sua casa, não vai faltar sacerdote, não vai faltar isso. Deus deu uma palavra. Deus volta com a sua palavra? Não, mas como é o teu posicionamento daquilo que Deus manifestou na sua vida? Então Eli, aleluia, no decorrer da sua caminhada, se perdeu. Tem alguém perdido aqui? Deus está dizendo, eu ainda sou a bússola da sua casa, da sua vida, do seu ministério. Aí Deus libera uma palavra para Eli. Levanta um homem de Deus que nem tem um nome, dizendo, eu falei que ia fazer isso, falei que não ia faltar isso, mas agora é uma nova mensagem para você. A mensagem era, não vai faltar sacerdote, não vai faltar homem de Deus, mas agora, pelo teu posicionamento a qual não está sendo bom, estou eu tirando tudo, não vai chegar nem a velhice. Eu ia correr igual a Ezequias, Senhor, põe minha casa em ordem. Lembra quando Deus mandou Isaías, põe tua casa em ordem, porque não viverás, morrerás? O que você faria, hein? Ele não. Aí ele vai falar com seus filhos, olha, horrenda coisa é cair na mão de um homem, mas na mão de Deus quem vai te livrar? E eles nem aí pela palavra do seu pai, porque o pai não estava sendo exemplo. Mas nessa casa tem pais exemplos para a sua vida. Você não segue porque se você não quiser. Porque Deus tem levantado homens e mulheres que amam a verdade da palavra. E a verdade não é nossa, é do Senhor. Então Eli, aleluia, vê os crimes dos seus filhos e não entende que ele precisava se posicionar, mas ele estava velho, sua visão já estava turva. Aí Deus resolve chamar um menino para fazer a diferença, e Deus começa a dar uma visão. Ei, Deus vai começar a te dar uma visão. Nada que aconteça na sua vida, Deus ainda não falou. Tudo que acontece na sua vida, ou que vai acontecer, Deus fala com você. Ah, Deus não falou, fala sim. Se você estiver desapercebido, você não vai entender, mas Deus fala. E Deus falou com eles. E Deus tem falado com a minha vida e com a sua vida. Mas é tão tremendo que Deus se revelou e continua se revelando. E quando Deus resolveu se revelar de uma maneira profunda na vida de Samuel, aleluia, foi quando ele começou a vivenciar o propósito, aleluia, de que Deus estava chamando ele. Chamou uma, chamou duas, chamou três. Ei, Deus está chamando a sua casa para viver o extraordinário.
Só que Deus não vai, aleluia, fazer como Satanás. Satanás veio matar, roubar e destruir. Ele entra na sua casa, ele rouba, ele destrói, ele traz contenda, ele traz mentira, ele traz um monte de coisa. Mas Jesus não, Jesus, eis que estou à porta, ele está batendo, está dizendo, deixa eu fazer algo novo, deixa eu fazer uma nova história. Mas é necessário você querer que esse algo novo aconteça sobre a sua vida, aleluia. Então, aleluia, Samuel vai uma, vai duas, vai três, até aquele que está cego fala, quando a voz chamar de novo, fala, eis-me aqui. Você falou, eis-me aqui. Quando após a morte de um rei Uzias, aleluia, um profeta foi escolhido para fazer a diferença no meio do caos. E aí Deus falou, quem enviarei? Quem enviarei? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui. Levante tuas mãos assim. Você diz, eis-me aqui para o Senhor? Sim ou não? E por que quando Ele está mandando você pregar a palavra, você diz, agora não é tempo? Eu te dei um ministério de adoração, eu te dei um ministério, e você está muito bem onde você está, né? Eu estou todo arrepiado. Está lindo demais o que você está vivendo. Todo dia eu como meu trabalho, tá bom, eu amo o Senhor, mas Deus está dizendo, aquele que pôs a mão no arado, não é digno de e alguns aqui têm retrocedido. Deus está falando, eu tenho prazer naquele que retrocede? Ele tem prazer naquele que retrocede? E por que você retrocedeu? E por que continua retrocedendo? Ele está dizendo, chega de retroceder, é tempo de avançar. Nós temos uma campanha de níveis aqui, nós temos uma campanha dizendo, é necessário galgar outros níveis, mas para galgar outros níveis, eu preciso avançar, senão eu não consigo enxergar o que Deus tem para mim lá na frente. E Deus está dizendo, eu já manifestei, eu já chamei, aleluia, eu já manifestei, eu já falei o que eu quero, mas nós estamos sonolentos, aleluia. O Senhor diz, haverá fome sobre a terra, mas não de comida, e nem de bebida, mas da minha palavra, da minha presença. Você tem fome de Deus? Qual o tamanho da sua fome? Estamos num propósito aí que, meu Deus do céu, é benção, é forte, é forte. E eu vou falar, o teu corpo é ajustado, aleluia, é tão tremendo. Você luta contra a tua carne e é ajustado, porque sem renúncia não tem como agradar. Aleluia, sem ouvir o chamado de Deus não tem como agradar. E Deus está dizendo, eu estou chamando você pelo nome. Aleluias. Hoje eu chamei alguém para estar indo para um culto. Aí eu quero perguntar, quem chamou alguém para vir para o culto hoje? Ou você ficou, normalmente chegou o seu horário, você falou, está na hora de eu ir para o culto, eu vou tomar um banho, aleluia, já almocei, agora eu vou para o culto. Mas a gente não convidou ninguém que está precisando vir. Ou alguém chamou? Eu vou perguntar, alguém chamou alguém para vir para o culto hoje? 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, numa igreja que tem mais de quase 50 pessoas. E aí, qual é o teu propósito dentro dessa casa? A mensagem não é nossa, é do Senhor. Nós estamos tão preocupados no nosso dia de amanhã, o que nós iremos fazer, o que nós iremos construir, o que nós iremos conquistar, e o nosso tempo é já. E Deus está dizendo, eu quero levantar a sua casa. Eu quero levantar a sua casa como o Denilson ministrou, a casa daquela mulher, foi uma referência de algo novo, de restituição. Mas para que isso venha viver, nós precisamos entender a mensagem que Deus está nos chamando. E Deus está nos chamando para ser diferente, no meio do caos, no meio de onde ninguém quer. Deus está chamando a sua vida
Olha como você estava há 7 meses, há 10 anos, há 5 anos atrás. Olha a sua vida. Alguém te deu uma mensagem, alguém falou de Jesus, a sua casa foi aberta, aleluia, alguém fez culto e você está aqui. Deus está dizendo: eu quero contar com você para você prosseguir. O ID de Deus está dizendo o que? O ID era para os discípulos? Não, ID e fazei discípulo. E aí eu pergunto, Denise, cadê os seus discípulos? Pamela, cadê os discípulos? Pastor Leonardo, cadê os discípulos? Ai, cadê a igreja, os discípulos que Deus confiou na tua mão? Evangelista Maurício, cadê os discípulos? Aleluias, porque nós precisamos ir de fazer discípulo, pregar. Então Samuel, no meio de um caos que estava destruído, ele começou a fazer a diferença, ele começou a viver o sobrenatural, e ele viu o Senhor, porque você vai entrar em guerras e batalhas. Você já pensou? Ofis e Finé estava tão acostumado com o que estava fazendo, que quando vê a batalha, é facinho, Denise, pastor, é facinho. Deus está comigo. Minha pastora, já ganhei a batalha, ó. Traz a arca aí, traz. Vou comer essa carne aqui agora, bora. Ofis e Finé, o sacerdote estourou o peito, bora lá. Quando alguém está fora de posição, 30 mil homens morrem. Quando alguém acha que está, 30 mil pessoas são dizimadas por alguém que não estava capacitado para conduzir a presença do Senhor. Alguém que era chamado para conduzir a presença, mas naquele momento estava fora. Então os ombros dele, a vida dele, não era um exemplo de vida para levar a presença. E aí o que aconteceu? Foram todos mortos. Mas Deus sempre tem um plano. A presença nunca vai se perder por aí. A presença nunca vai ficar galvando por aí. Porque, aleluia, o destino dela sempre é, aleluia, o altar. Aleluia, hoje o altar não é isso daqui. Aleluia, não é, o altar é a sua vida, é a sua casa. Deus resolveu quebrar os paradigmas, quebrar tudo. Aleluia, Jesus veio naquela cruz dizendo, está consumado, dizendo, agora eu faço altares vivos, altares, agora eu falo, altares, agora eu habito, agora altares eu mesmo falo face a face. Porque antes os altares eram preparações, e uma pessoa poderia se chegar e poderia até morrer. Hoje todo mundo tem acesso. Só que nós tendo acesso, nós não temos acessado o lugar devido. Nós temos o acesso, mas aí eu pergunto, será que você já conseguiu chegar até o acesso do Santo dos Santos? O Santo do Santo é o lugar onde Deus se revela de uma forma tão profunda, de uma forma tão genuína, de uma forma tão gloriosa. O Santo do Santo, o sacerdote, ele não se preparava um dia, não era um dia, era um mês todo numa preparação de roupa, de consagração, de linho, para poder entrar no santo, para depois entrar no santo do santo. E hoje como nós entramos? Mal chegamos na casa do Senhor, nem oramos mais. Não conseguimos ficar, Denilson, meia hora de joelhos. Não conseguimos ficar 1 hora, minha pastora, de joelhos. Eu me lembro, há 25 anos atrás, aquelas irmãzinhas de coque, né? Ou os varões chegavam, você chegava num ambiente, a igreja, você ficava até de tanto clamor, mas nós estamos numa era onde as pessoas não estão tendo acesso ao Senhor. Estamos acostumados com Ofis e Finéias. Ele vem, e quando ele não vem? E quando ele não vem? É noite de quebrantar. É noite de você pegar os teus cacos como vaso e dizer, Deus, talvez eu acho que eu estou cheio da tua presença, mas eu estou cheio de mim mesmo. Nós cantamos um louvor aqui tremendo.
E aí Deus falava assim, muitos nem estão cantando direito, porque não estão entendendo a mensagem. Mas nessa noite, Deus escolheu você, pelo nome. E o que você vai fazer com a chamada de Deus? Eis-me aqui, ou daqui a pouco eu vou? Está na hora de nós ser verdadeiros com o Senhor. Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Nessa noite, não há palavra para você sair rodando, não há palavra para você falando em línguas estranhas, mas é para entender como Deus está falando nesta casa. Cadê as profecias? Cadê os profetas? Cadê as revelações? Cadê a intimidade? Cadê você com o Senhor? Cadê você trazendo, pastor, Deus falou comigo no secreto, Deus vai fazer isso, né, minha pastora? Deus testificar aquilo que Deus já falou no secreto com a pastora, e você vir falar, Deus falou comigo. Cadê? Cadê, irmãos? Cadê as nossas vidas no altar do Senhor genuíno? Nós estamos ouvindo uma palavra, e como será a sua segunda? Como será a sua terça? É noite de reflexão, que nós possamos entender, Deus tem convocado os ceifeiros para uma obra profunda, mas é necessário dizer, eis-me aqui de verdade, irmãos, porque muitas vezes eu posso dizer de mim, eu diz, eis-me aqui nas minhas horas de angústia, eu falei, eu não quero pregar mais, eu não quero cantar mais, eu não quero fazer mais nada, para mim está bom, para mim seria bom ficar lá no fundo, ouvir uma mensagem e sair. Aí eu olho para você, Deus, engraçado que quando você entrou, você perguntou para Deus qual é o teu ministério, aí Deus falou, Deus confirmou, agora você resolve querer ficar lá no fundo, ou querer ficar aí no meio dizendo, uma hora eu volto a fazer o que eu fazia, uma hora eu resolvo fazer o que eu faço, uma hora, Deus sabe, Deus sabe mesmo, Deus sabe de tudo, mas Ele está dizendo, quando você vai se posicionar pelo propósito que eu te chamei, que eu escolhi, para que você venha fazer a diferença, agora você vai dizer, eis-me aqui de novo? Ou você vai abaixar a mão e dizer, não é tempo de eu dizer, eis-me aqui? É tempo de nós quebrantarmos o nosso coração e dizer, Deus, eu estou disponível para o teu reino, a minha casa está disponível para a tua vontade, eu quero fazer a diferença por onde eu andar, por onde o Senhor me colocar, para que a mensagem que eu venha ministrar não seja minha, mas seja do Senhor, carregada de verdade, carregada de unção e carregada daquilo que o Senhor é. Será que você possa dizer, eis-me aqui? Coloca sobre os seus pés. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui nesse ambiente. Oh, Espírito Santo, Ele está aqui, Ele está aqui. Oh, como estão suas lâmpadas? Em Mateus 25 diz que 5 estavam prudentes, 5 loucas, todas estavam preparadas com as suas lâmpadas, mas chegou o tempo que todas resolveram dormir. Mas aí o que aconteceu? O noivo veio, e quando o noivo bater na sua porta, te chamar, será que as suas lâmpadas vai estar apagada ou vai ter um azeite? Tem um pouquinho só, se tem um pouquinho é um motivo de multiplicação, porque eu só preciso de um pouco de azeite para multiplicar, e eu preciso de muitas vasilhas, mas o pouco de azeite faz você transbordar de algo glorioso. E a preparação, missionária Viviane, ela é uma constância, porque o que nós carregamos não é nós, meu pastor, o que nós carregamos é dele. Tem um louvor que fala, eu te dou meus ombros, eu te dou a minha vida.
pode contar comigo, Senhor, mas na hora que eu preciso contar com você, você foge. Você fica igual Jonas, querendo ir para outro lugar, menos para o propósito que eu te mando. Eu vou pegar um barco e vou lá para outro lugar, é melhor ir para outro canto, é melhor ir para outro lugar, é melhor eu ficar onde eu estou. E Deus está dizendo, não vai lá, porque eu vou mandar vendaval, eu vou mandar uma tormenta, e você vai ter que voltar para o destino novo que eu determinei. Então não dá para fugir, Denilson, não dá para fugir, aleluias. E nessa noite Deus convida você a dizer, eu não vou mais fugir do teu propósito. Fala assim comigo, Senhor, forte, Senhor, eu não vou mais fugir do teu propósito. Porque quando você está dizendo isso, você está dizendo, eis-me aqui, está dizendo, pode falar, pode me enviar, pode contar. E Deus vai começar a bater na tua casa, te chamar para oração. Vai começar a te chamar para uma missionária Tânia. Jesus. Não dá base. Entendeu? Era a base. Algumas pessoas Deus escolheu porque sabe de onde tirou. Quem muito é perdoado, deveria perdoar mais, mas Deus está dizendo, de onde eu te tirei? O que eu fiz na tua história? Você vai continuar sendo a mesma pessoa ou vai ter uma mudança de caráter aí? Porque você precisa aprender a ser melhorado dia após dia. Irmãos, eu sou uma pessoa que, aleluia, sou bem explosivo, mas o Senhor tem me ensinado nas minhas injúrias, me ensinado que é melhor falar menos e ouvir mais. E muitas vezes você fala mais e ouve menos. Mas nessa noite Deus está dizendo, posso contar com você? Posso contar com você? Eu quero fazer uma oração aqui, mas antes de eu fazer uma oração, eu quero perguntar, tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor? Talvez você entrou nessa casa, você diz, eu ainda nunca aceitei Jesus, ou eu já aceitei, ou estou assim, eu estou descansando. E Deus está dizendo, eu estou te chamando pelo nome. Se tem alguém aqui, vem aqui na frente, porque nós precisamos orar pela sua vida. E você que muitas vezes está vindo para a casa do Senhor, mas não está enquadrado na vontade do Senhor, é com você que Deus também está falando. É necessário se posicionar, porque Deus está chamando você para algo mais profundo, algo mais glorioso. Quem vai fazer a diferença nessa semana? Quem vai fazer a diferença nessa semana? Então Deus vai te visitar e Deus vai contar com você. Essa irmã de óculos, levanta a mão. Isso, levanta a mão. Só levanta a mão assim. É você, isso. Você é tímida assim.